Em todas as culturas, em todas as civilizações, os homens, os grandes sábios e a partir deles toda a humanidade daquela cultura, sempre reconheceram uma coisa que nós ocidentais chamamos de natureza. Não é a natureza no sentido do meio ambiente, é a natureza no sentido de que você fala, é da natureza da goiabeira produzir goiaba. Ou como diz o meu pai, goiabeira não dá manga. Por quê? Porque faz parte da natureza da goiabeira produzir goiaba. O que é essa natureza? Essa natureza é como se fosse uma inclinação natural que rege o comportamento de um determinado ser. Então, se a goiabeira só produz goiabas, é porque na goiabeira existe uma inclinação, uma força vital, uma forma, uma essência que define o caminho, que define o desenvolvimento daquela goiabeira, daquela árvore. É como se fosse uma pauta, é como na música. Os músicos tocam uma música de acordo com uma pauta. Por que todos eles tocam a mesma música e não músicas diferentes? Porque eles não estão seguindo uma coisa da sua cabeça, eles estão seguindo uma pauta. Essa pauta dá uma certa ordem que faz com que a música seja reconhecida, seja ela tocada na Espanha, em Portugal ou no Japão. A natureza de uma coisa é a pauta que essa coisa segue ao existir. Então a pauta da goiabeira faz com que ela produza goiaba, cresça até um determinado tamanho, tenha as folhas de tal cores e produza tais flores. E cada uma segue a sua própria pauta. Então a natureza, como diziam os grandes sábios de todas as civilizações, ela é como uma grande sinfonia, onde cada ser possui uma pauta própria e que existir para esse ser é seguir essa pauta. E na medida em que ele segue essa pauta e os outros seres seguem também, cada um a sua pauta, uma certa sinfonia, uma certa harmonia que a gente chama de cosmos, de universo, vai sendo desenhada e vai se sustentando. Então existe uma ordem cósmica que é sustentada pelo fato de que cada componente do cosmos segue a sua própria pauta. Essa pauta é o que a gente chama de natureza. O nosso senso de justiça deriva justamente da percepção da pauta de um determinado ser, de modo que, quando nós agimos a favor da pauta desse ser, da natureza desse ser, nós temos uma sensação moral de que nós estamos fazendo o bem. Então, quando eu ajo, quando a minha ação corresponde à natureza de um ser, quando a minha ação favorece o desenvolvimento daquela natureza, quando a minha ação ajuda aquele ser a realizar a sua própria natureza, a sua própria essência, o seu próprio ser, eu sinto que essa ação foi justa. Por que eu sinto que ela é justa, que ela foi justa? Simples, porque o que faz o cosmos, o universo estar em harmonia, são os vários seres realizarem cada um a sua natureza. Se eu ajudo alguns desses seres a realizarem a sua natureza, eu sinto que eu estou ajudando o cosmos a se manter ordenado. Quando eu ajo de forma contrária à natureza de um determinado ser, eu sinto que eu estou desequilibrando o cosmos de algum modo. E isso reverbera na minha consciência como uma culpa, como uma disparidade, como se eu tivesse deixado um rastro de desordem no universo inteiro. E isso é o peso moral que a gente sente. Eu sei que a natureza do pássaro, o dharma do pássaro é voar. Se eu pego um passarinho e corto as duas asas dele, evidentemente, se eu estiver com o meu intelecto bem desenvolvido, eu não posso ser uma pessoa com uma deficiência intelectual muito grande, senão eu não vou perceber a natureza do pássaro. Se eu não percebo a natureza do pássaro, eu não percebo que eu estou fazendo mal para ele. Mas se eu estou com minha inteligência clara e eu corto a natureza, ou vejo alguém cortar as asas de um pássaro, imediatamente eu percebo que aquela pessoa, a ação daquela pessoa está contribuindo para que o pássaro seja menos pássaro. A ação daquela pessoa está diminuindo a capacidade do pássaro realizar o seu dharma, a sua physis, a sua natureza, a sua essência. E quanto menos o pássaro realiza a sua natureza, menos pássaro ele é, porque ele só é pássaro porque ele segue aquela pauta. Certo? Então, se eu vejo um sujeito cortando a asa de um pássaro, por que eu falo? Pô, não faz isso. Que injustiça, pô, que sacanagem. Porque eu percebo que ele está dificultando o trabalho do pássaro de ser pássaro.
Então, o fato do ser humano perceber a lei natural não quer dizer que ele age em conformidade com ela o tempo inteiro. Pelo contrário, ele age, boa parte das vezes, em desconformidade ou em não conformidade com a lei natural. O que faz um ser humano ser bom, justo, íntegro, é ele perceber a cada vez que ele contrariou a lei natural e tentar se aproximar dela o máximo possível. Se nós pensarmos sobre a sociedade atual, nós veremos que um dos grandes males da sociedade atual é o chamado relativismo moral. Hoje as pessoas têm uma concepção de que bem e mal, certo e errado, são coisas relativas, coisas que dependem das nossas opiniões, dos nossos subjetivismos, das nossas idiosincrasias. Se nós voltarmos ao conhecimento dos antigos e dos medievais, nós veremos que eles tinham outra concepção. Eles sabiam que, tal como existe na natureza uma lei natural de ordem física, existem leis físicas, químicas, biológicas, leis que regem o mundo da matéria, existem também leis naturais de ordem moral, isto é, leis que regem os atos que provêm da liberdade humana. Então, os antigos sabiam que o certo era o certo e o errado era errado e que isto eram coisas dadas objetivamente, que não dependiam do que eu acho, do que eu penso, da minha opinião, do que eu gosto ou do que eu deixo de gostar. Eu não posso argumentar aqui que, por exemplo, o que Hitler fez no Holocausto é uma coisa relativa, que, sob certo aspecto, ele poderia estar certo. Isso é inadmissível. Então, se nós saímos do plano da moral individual e alcançamos o plano da moral social, da política propriamente dita, nós chegaremos a resultados catastróficos, né? Porque se no plano individual eu posso dizer, eu posso decretar o que é certo e o que é errado, e o que é bom e o que é mal, se eu me torno um chefe de Estado, se eu me torno detentor de um poder político, isso pode levar a um verdadeiro genocídio, como nós vimos no século XX. Afinal de contas, tudo aquilo que Hitler fez e tudo aquilo que Stalin fez, o socialismo nacionalista de Hitler, também chamado nazismo, e o socialismo internacionalista da União Soviética de Stalin, também chamado comunismo, isso aí nos deixou um saldo de milhões de mortos, 10 milhões de mortos no nacionalsocialismo e 100 milhões aproximadamente no socialismo internacionalista, ou comunismo, Então vejam que essas ditaduras, esses genocidas, eles não fizeram nada de estritamente ilegal. Então você me pergunta, como assim? Não fizeram nada de ilegal? Porque tudo aquilo que eles fizeram estava de acordo com a lei, estava de acordo com a lei positiva, com a lei dada pela vontade humana. Então, quando a vontade humana se arroga o direito de determinar o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado, a vontade humana é, portanto, ilimitada. Ela cumpre aquela função que no passado os antigos chamavam de lei natural. Se a lei natural, os antigos e medievais a enxergavam como algo objetivo, como algo dado na realidade das coisas e que não poderia ser alterado pela vontade humana, na modernidade isso ganha outros contornos. Na modernidade, o bem, o mal e o certo e o errado passam a ser decretados pela vontade humana, seja uma vontade humana particular, no âmbito da moral individual, da ética individual, ou seja no âmbito da moral social ou da ética política, as normas que regem o funcionamento de uma sociedade. Porque, afinal de contas, se existe uma coisa chamada natureza humana, se existe uma coisa dada objetivamente, dada na realidade, que nós chamamos humanidade, se existe isso, é claro que esta humanidade, esta natureza humana é regida por certas leis. E não apenas leis de ordem física, mas também leis de ordem moral. Ou seja, a nossa conduta, ela segue aquilo que a nossa natureza determina. Então, se nós temos que
matar alguém é errado, é porque isso é intrínseco à nossa natureza, isso é dado pela nossa natureza. Então, eu não posso dizer que isso é relativo, né? Que está tudo bem matar 100 milhões de pessoas, isso é um absurdo. Né? Então, é claro que isso é uma coisa objetiva, porque qualquer um que tenha bom senso vai ficar chocado com essa afirmação de que, não, eu acho que Hitler estava certo, que Stalin estava certo, que o maníaco do parque estava certo. Né? O que ele fez pode ser justificado, né, sob certo aspecto. Não, o que ele fez é intrinsecamente mal. Né? Então, por quê? Porque isso ofende o que nós chamamos, o que os antigos chamavam, os antigos e medievais chamavam de lei natural. Lei é uma regra da reta razão ordenada ao bem. Se um legislador cria uma norma legal que visa a beneficiá-lo a si próprio, né, e não a comunidade, essa lei é iníqua, ela não é lei no sentido pleno do termo. Então, a lei ela é algo da razão e não da vontade, antes de tudo. Ela é uma regra da razão que se orienta ao bem comum. Se olharmos para algumas leis da nossa, que seguem presumivelmente a letra da nossa Constituição, nós vamos ver que elas são leis contra a própria natureza do homem. Então, os legisladores hoje, muitos deles, ou a maioria deles, não tem a menor noção nem do que seja a política, nem do que seja a lei, como essa regra da reta razão. A lei, desde a Revolução Francesa, se transformou no fruto da vontade, a começar por uma presumível vontade geral. Era aquilo que Jean-Jacques Rousseau chamava do seu catecismo cívico, que está lá no artigo 6º da Declaração dos Direitos do Cidadão, né? La loi, c'est l'expression de la volonté générale. A lei é a expressão da vontade geral. Mas o que é essa vontade geral? Não nos dizem. Né? Daí passou-se a ser a expressão da vontade de grupos de força, como é até hoje, que conseguem fazer prevalecer os seus interesses. Eles vão lá, procuram um senador, um deputado, tem uma pauta específica de benefício intramuros, digamos assim, do seu grupo, e aquilo ali vira projeto de lei, não tem nada a ver nem com a regra da reta razão, nem com o bem comum, e sim com um grupo de forças financeiras e políticas que, aliás, é o que acaba por se transformar em lei. A liberdade é a palavra mágica a partir da qual, né, os políticos vão subir às suas tribunas para convencer as pessoas nas democracias liberais, então, nascentes, né, de que estão a defendê-las. Mas quando nós vamos ver na obra desses proto-liberais, desses primeiros liberais, o que é a liberdade, nós nos decepcionamos deveras, porque eles só conseguem conceber a liberdade do ponto de vista civil. Eles não conseguem conceber a liberdade como uma realidade humana, ontológica. A liberdade como algo que tem raiz na vontade. E a vontade humana como esse apetite intelectivo do bem. Quando eu julgo que algo é bom, a inteligência me informa que aquele algo é bom sob algum aspecto, esta bondade vista pela inteligência informa a vontade e a vontade anui e quer. Né? Quando eu quero algo, diz Santo Tomás, eu quero sub ratione boni, sob a razão de um bem. Até um suicida, se ele se mata, no ato de se matar, o que o moveu foi que lhe pareceu que naquele momento morrer era melhor do que viver, ou seja, era um bem. Então, de alguma maneira, quer queiramos, quer não, estamos condenados a escolher as coisas ou boas ou que nos parecem boas. Então, se a política esquece deste apetite radical humano, ela vai se transformar em ideologia. E aqui é outro termo que merece uma explicação. É do mesmo período o momento, assim, o afloramento do conceito de ideologia. Ele surge numa obra chamada Éléments d'idéologie, Elementos de Ideologia, de um conde revolucionário, de Tracy. E ele diz que a ideologia é o conjunto de ideias que se aparta da realidade das coisas. Ela é autônoma. Estamos, então, inaugurando uma política que pensa que a liberdade é do indivíduo autônomo, que só tem compromisso com a sua própria consciência, como se a sua consciência fosse um departamento à parte do seu ser e que não tivesse nem a ver com a realidade política, nem com a realidade transpolítica, familiar, etc. Então, é uma política que se funda numa visão
individualista e subjetivista que resulta nas polis contemporâneas. Olha, uma sociedade dita democrática que ignora as virtudes, ela não vai ser propriamente uma democracia, entendida no sentido clássico grego. Ela vai ser uma espécie de plutocracia. Ela não vai servir de terreno mínimo, né, que palmilha, né, que serve de esteira, digamos assim, para que as pessoas caminhem com um mínimo de equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que vem do prefixo latino ec, que na sua raiz significa o centro. Ser equilibrado é estar no centro, buscar o centro. Uma política de pessoas desequilibradas é uma política que perdeu essa noção de que a virtude é necessária. Ela vai entronizar a opinião como se a opinião fosse uma certeza. A opinião, só para definirmos bem os termos, Santo Tomás de Aquino a define como a adesão do intelecto a uma proposição qualquer, com certo temor de que ela não seja verdadeira. Ninguém opina com certeza. Opinar com certeza é uma contradição nos termos. Eu não sou meteorologista, eu posso olhar para o céu e opinar. Acho que vai chover amanhã, mas eu tenho um certo temor. Eu não tenho satélite agora, é só uma mera opinião. Transformar a opinião em ciência de maneira artificiosa é próprio das sociedades democráticas contemporâneas que não estão nem aí nem para o conceito de virtude e de vício, não entendem que a lei é algo que tem um caráter pedagógico, que simplesmente deixaram para trás a herança greco-romana cristã, como se fosse algo de que nós devêssemos nos envergonhar. Se essas democracias contemporâneas continuarem a entronizar a opinião, não se importando se aquela opinião sequer traz alguma evidência de verdade, nós continuaremos a ver cidades, estados, municípios, tudo mais que diz respeito à política, decair ao terreno, ao plano da barbárie. E a barbárie aqui, com esse termo, eu quero me referir à falta de percepção dos bens. O bárbaro é aquele que não tem hierarquia interna. Ele enxerga tudo de uma maneira mais ou menos anárquica, julga tudo sem critérios e, portanto, o que vai prevalecer nele é a sua própria vontade desgovernada, uma vontade que não foi temperada por nenhuma virtude, e é o que nós vemos hoje. Basta entrarmos em algumas faculdades de filosofia, por exemplo, e darmos uma opinião contrária à do orientador de mestrado ou doutorado, né, para vermos sobre nós a capa do preconceito, do ódio, da incapacidade de diálogo, por quem diz que o diálogo é a maior maravilha que pode haver, etc. Então, restaurar as coisas a partir de princípios multisseculares, como de verdade, bondade, unidade, etc., é um trabalho mais do que urgente